a queda foi vertiginosa nesse mês e o desempenho também. Qual que você acha que foi o ponto que mais pegou para o Atlético nesse período? O ponto mental, psicológico, depois da derrota para o Flamengo ali, que o time não conseguiu mais se recuperar? Você acha que é técnico? Você acha que é físico? Você acha que é um pouco de cada? Você acha que tem escolhas ruins por parte do treinador nesse período? Porque a queda foi muito grande, né? O Atlético chega ao final do ano com desempenho... É um time que me parece fazer muita força para jogar, sabe? Assim, nada me parece natural nesse momento para o time do Atlético. É difícil você pontuar, né, Gris? Somente um fator. Eu acho que o mental... o físico eu acho que influenciou. O Galo teve uma queda física grande nesse final do ano. O mental, eu não tenho dúvida também. Depois da forma como foi a final contra o Flamengo... Essa final, gente... O Galo não passou nem perto Rafa, de ser campeão. Essa final pro Flamengo, cara, foi o que pra mim, um dos fatores que determinaram essa derrota pro Botafogo nessa decisão. Mentalmente, o Atlético foi lá embaixo. Então, porque você jogar uma final e passar perto, ou pelo menos ter alguma chance em algum momento do jogo, o Galo praticamente não passou nem perto. O mais perto que o Galo passou foi quando o jogo aqui na Arena estava 0-0, que o Allan Kardec teve uma chance de fazer 1-0 e teria que buscar o 2 para ir para os pênaltis. Então, assim, esse título não chegou nem ao redor do CT do Galo, passou longe. Então, eu acho que essa parte, fala assim, gente, nós fizemos força pra caramba, 180 minutos, e nós não tivemos chance. Esse é um dos aspectos principais. Mas tem um detalhe que eu acho que o time, às vezes, ele está condicionado a jogar de uma forma, como foi na primeira metade do trabalho do Melito, que é propondo o jogo, que é um time ofensivo, é um time se arriscando. Tanto que aí, depois que ele toma 3 jogos, toma 4 gols, que foi contra o Flamengo, contra o Palmeiras e contra o Vitória, o Melito começou a reaver. E por um lado, foi bom que ele conseguiu uma classificação na Copa do Brasil contra o São Paulo, se defendendo bem lá, conseguiu contra o River, se defendendo bem lá, deve ter tido mais 1 ou 2 jogos dessa forma, que o Galo conseguiu a classificação. Mas isso para a sua confiança, para o seu jeito de jogar, para o seu aquela coisa natural, nosso time joga dessa forma, eu acho que é ruim. Você ficar variando demais o jeito de jogar. Claro que naquele momento era a alternativa que o Melito tinha, mas pensando principalmente no jogo da Libertadores, desse segundo jogo, o Galo não estava mais condicionado a jogar dessa forma, pressionando o adversário. Se o que aconteceu, claro que a gente não tem certeza, mas se tivesse se repetido essa expulsão do Gregor no início do jogo, com aquele Galo propositivo de 2 meses atrás... Com a confiança lá em cima. Confiança, a probabilidade de ganhar o jogo era muito maior. O Galo teve dúvida, ele não sabia o que fazia, se ele tinha que pressionar, se ele tinha que jogar no campo do adversário. Então, assim, alguns motivos, eu acho que o jeito de jogar, o Galo ficou na dúvida de como jogar, a parte física, mas o mental foi o que mais pegou. Mas beleza, o Atlético ficou na dúvida de como jogar. Eu entendo o que vocês estão falando. Mas isso não era obrigação do técnico para tentar colocar isso de alguma forma dentro de campo, seja com alguma alteração ou seja com uma exposição tática um pouco mais ofensiva que seja, aumentar a linha, empurrar um pouco mais o Botafogo. Ele fez isso de certa forma. Ele não conseguiu, né? Ele falou que ele deu liberdade para tanto o Alonso quanto o Lianco tocar e passar. Tocar e dar mais opções no ataque para, em vez deles fazerem papel de zagueiro, fazer papel quase que de um lateral. Mas não deu certo, o Galo nitidamente não tinha confiança de um drible, principalmente no primeiro tempo, não tinha confiança de se arriscar pensando no contra-ataque. Tudo bem. O mental tava... Tudo bem, se você não tem mental pra conseguir um drible numa final de campeonato que você tem um jogador a mais, era melhor nem ter ido pra Buenos Aires então, né? Porque vocês estão me falando que o time tava completamente sem confiança. Com um jogador a mais, o Atlético não conseguiu se impor em momento nenhum, sabe? Então assim, era melhor não ter nem viajado, gente. Não era nem bom pegar o voo fretado lá para o Monumental, porque não ia dar ruim de todo jeito. Mas de fato tava. Eu honestamente, eu vi 2 jogadores com confiança no jogo. Mais, assim, Hulk e Mariano. Jogadores que assumiram a responsabilidade e falaram assim, vou arriscar. Não, por acaso, 2 jogadores mais experientes também. E com uma história gigante no futebol. Os outros todos, eu acho que sentiram mais essa pressão. Exatamente. Eu acho que o jogo ficou pesado, de fato, para um time que vinha, repito, muito mal, no pior momento dele. Na temporada. E só precisamos destacar aqui também, para ser justos, que o Atlético perdeu para um excelente time. O time do Botafogo é muito bom, muito bem treinado. O Arthur Jorge foi genial na estratégia. Repito, né? Assim como seria, se o Atlético tivesse vencido o jogo, todo mundo ia estar falando, nossa, o Melito
O time foi lá dentro do Botafogo, mesmo sem precisar mexer, conseguiu e tudo mais. E o Arthur Jorge, em vez de ter recomposto o time com mais um volante, deixou e o Atlético ganhou o jogo por conta disso. É evidente que o resultado condiciona. A gente falou isso aqui na sexta-feira, que a decisão do Milito de quem ele escalar, se seria o Daverson, se seria o Bernard, se seria o Otávio, se seria o Saravia, ia ser menos importante do que o resultado no final. Mas foi muito bem o Arthur Jorge. A escolha dele por baixar o Luiz Henrique, montar uma linha de 6, né? Muito raro alguém perdendo um jogador, ficando com um jogador a menos, montar a linha de 6 para se defender, porque sobrou só 3 ali à frente dos 6 defensores do Botafogo. Luiz Henrique fazendo um papel ali de um ala pela direita, bloqueou o jogo pelos lados do Atlético. Anulou a Arana e a Scarpa, né? Anulou a Arana e o Scarpa, e o Atlético não conseguiu achar alternativas para jogar um pouco mais por dentro, um pouco pela falta ali de ter um meia mesmo. Um pouco pela dificuldade do time, dos jogadores, enfim. Tem muito mérito também do Arthur Jorge, que fez um belíssimo trabalho.